Olá, um bom dia para você. Hoje é domingo, primeiro dia da sua semana e vamos à nossa reflexão de hoje. Hoje nós vamos continuar naquela mesma linha, falando do poder do Espírito Santo sobre nós, a questão da salvação, a questão da graça salvadora. Nós temos já alguns vídeos no YouTube, Vera Reflexões, tudo junto, espaço Reflexões. Você vai no YouTube, você vai encontrar vídeos mais longos, mais completos. Aqui só são 10 minutos para a sua reflexão do domingo. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder que esteve sobre Jesus, o poder do Espírito Santo, naquele momento que ele ia iniciar o seu ministério. Aos 30 anos, Jesus saiu de Nazaré, foi até o Jordão, onde João Batista estava batizando e convidando o povo de Deus para receberem o batismo de arrependimento, porque o Messias estava chegando. O Messias era o próprio Jesus, aquele Messias que os judeus, o povo de Deus, tanto esperava durante tanto tempo. Mas que pena que eles não reconheceram, ou muito poucos reconheceram que Jesus era aquele Messias. Jesus estava na terra, o Deus encarnado, caminhando nessa terra. Ele não precisava ser batizado, muito menos pelo batismo de arrependimento, porque ele não tinha qualquer pecado. Mas ele, como um bom mestre, ele sempre quis dar o exemplo. Então ele saiu de Nazaré aos 30 anos, foi até o Rio Jordão ao encontro de João Batista e disse a João Batista que ele deveria ser batizado ali nas águas. E João Batista se assustou, porque João Batista reconheceu que ele era o Cordeiro de Deus, o Messias esperado. Mas, Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, e tu queres que eu lhe batize? E Jesus respondeu: é necessário que você faça isso agora, para que as Escrituras sejam cumpridas, porque a palavra de Deus sempre será cumprida em toda a terra, em todos os momentos, toda vírgula, todo tio, nada passará. Então, naquele momento, Jesus foi batizado nas águas por João Batista, e quando ele ressurgiu das águas, desse batismo de arrependimento que João Batista estava ministrando ali, ele recebeu em forma de pomba, em forma corpórea, que era o corpo da pomba, o batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo naquele momento desceu sobre Jesus, os céus se abriram, e ele foi revestido de poder. O poder dado pelo Pai para ele iniciar o seu ministério aqui na terra. Então veja o exemplo que Jesus nos deu e que vale para todos nós, é um referencial, são passos que nós devemos seguir também para iniciar a nossa caminhada aqui na terra, para iniciar ministérios, aqueles que receberam ministério, os dons que cada um recebeu para praticar os seus dons, sempre através desse revestimento de poder do Espírito Santo. Então nós precisamos, como passo inicial, sermos batizados nas águas. É um simbolismo, você vai mergulhar, como se você estivesse ali reconhecendo todos os seus pecados, reconhecendo que você é um pecador, e você vai ressurgir através desse ato simbólico, com o coração aberto, desejando realmente receber o poder do Espírito Santo para iniciar o seu ministério aqui na terra, para que a sua caminhada aqui na terra seja frutífera, como foi a de Jesus. Então, como nós já dissemos, Jesus saiu de Nazaré, a cidade onde ele foi criado, se dirigiu ao Jordão e foi batizado por João Batista. E ali, naquele evento daquele batismo nas águas, enquanto Jesus orava, os céus se abriram. Os céus precisam também se abrir diante dos nossos olhos espirituais, para nós enxergarmos o que somos e enxergarmos o que o Senhor quer nos dar, quer nos limpar, receber esse batismo de arrependimento, reconhecendo que somos pessoas pecadoras,
Precisamos ser limpos, purificados, santificados para recebermos cada vez mais essa plenitude do Espírito Santo. Mas quando isso acontece na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Jesus, nós somos depois provados. Todo o poder que Deus concede a nós sempre vem seguido de alguma prova, para ver realmente se nós estamos convictos de que este é o caminho que nós queremos seguir. E o próprio Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo ofereceu a ele o seu reino, mostrou as suas promessas, mas Jesus triunfou sobre o diabo. Sabe por quê? Ou através de quê? Ele triunfou sobre o diabo. Através da oração, através do jejum. Ele jejuou 40 dias nessa experiência. E ele tinha a palavra de Deus, uma espada afiada na sua boca. E ele sempre respondia às promessas, às propostas do diabo, com a palavra de Deus. E ele foi vitorioso nessa experiência. É dessa maneira que nós também vamos triunfar diante das nossas provas, através da oração, através do jejum e através da autoridade que há na palavra de Deus. Mas esta palavra precisa estar impregnada em nosso coração, através da nossa atitude de querer buscar, conhecer esta palavra, de ter revelações, de sempre estar aumentando o nosso relacionamento com Deus, um crescimento nessa intimidade com o Senhor, e através dessa intimidade Ele vai nos dar palavras de autoridade. E Jesus, já consciente de que o poder do Espírito Santo estava sobre ele, ele foi na sinagoga e veja o que ele disse. Está lá em Lucas capítulo 4, versos 18 e 19. Veja o que ele relatou, a consciência que ele tinha de que ele tinha unção do Espírito Santo sobre ele. E ele disse o seguinte: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele estava aí dentro de uma sinagoga judaica. Os judeus não tinham ainda reconhecido que ele era o Messias. E muitos poucos reconheceram. Mas ele não teve temor em proclamar isso. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para quê? Para evangelizar os pobres, aqueles que não têm dinheiro? Não. Os pobres de espírito, os contritos de coração, os que já têm um clamor no seu íntimo em conhecer a Deus. Jesus estava recebendo aquela unção para evangelizar os pobres, para libertar os oprimidos, para libertar os cativos das promessas do diabo, de Satanás, porque as promessas do inimigo cativam o nosso coração. Mas não se engane, são promessas enganosas. E esta unção do Espírito Santo que está sobre nós vai nos alertar, nos dar o discernimento espiritual para enxergarmos realmente quem é que está nos oferecendo coisas e o que estão nos oferecendo. Quais as consequências? Porque o Senhor nos oferece promessas também, promessas maravilhosas. Mas nós precisamos ter olhos espirituais para discernir as promessas do inimigo e as promessas do Senhor. Então Jesus ali naquela sinagoga diante do seu povo, que nem o reconhecia como Messias, ele não teve nenhum temor em declarar que o Espírito Santo estava sobre ele e, através dessa unção, ele iria realizar uma obra aqui na terra. Então, nós não podemos viver vitoriosamente aqui na terra sem o poder do Espírito Santo. Nós não podemos fazer a obra de Deus fiados nas nossas próprias forças e sabedoria. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Nós não podemos caminhar de uma forma vitoriosa sem este poder
que vem do alto, o revestimento do Espírito Santo sobre a nossa vida. Essa é a mensagem desse domingo para você. Reflita e compartilhe e nos veremos no próximo domingo. Até lá!